minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Anotam os dicionários que necessidade Anotam os dicionários que necessidade é algo de que se precisa para ter, para ser, para viver, para sentir-se bem. Naturalmente, os seres humanos somos todos portadores de inúmeras necessidades, numa escala de valores, umas maiores e outras menores. A respeito da satisfação de nossas necessidades, Allan Kardec, em Lei de Conservação, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 715, pergunta à espiritualidade maior qual é o mecanismo para descobrirmos aquilo que é realmente necessário para os nossos espíritos. O que é necessário de verdade? E os espíritos vão responder para todos nós que há duas formas de se buscar e de se achar o de que verdadeiramente é necessário para nós. Dizem então os espíritos da codificação: os sensatos descobrem naturalmente pela observação, pelo estudo da sua própria natureza. Os demais, a sua própria custa e sofrimento. Nos indicando que será preciso analisarmos aquilo que verdadeiramente é necessário para todos nós, em todos os aspectos. E somos, repetindo, portadores de necessidades. Ainda em Lei de Conservação, 4 questões à frente, na questão 719 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe aos espíritos se a busca pela satisfação dessas necessidades, se a busca pelo bem-estar em nossas vidas aqui na Terra é um desejo natural. E os espíritos disseram que sim. Satisfazer as necessidades em busca do bem-estar próprio é lei natural. Mas será preciso observar a lei de conservação, ou seja, todo excesso no tocante à condição física será prejudicial à própria existência física. Mas também será prejudicial no campo da moral, dizem os espíritos, toda a satisfação de nossas necessidades que impor aos nossos semelhantes um peso qualquer, um prejuízo. A satisfação das nossas necessidades, portanto, segundo a codificação, não pode pesar para ninguém. Então, se só daquelas pessoas que exigem determinados comportamentos para que eu me sinta bem, eu estou ferindo a lei de amor, porque eu estou impondo às pessoas um peso com a qual elas não contavam. Estou impondo a elas uma exigência desnecessária para o bom relacionamento. É preciso levar em conta o equilíbrio, então, corporal e moral, dizem os espíritos. Nós temos pouco pensado acerca de nossa necessidade. Se nós fizermos um exercício rápido, quais são as nossas mais prementes necessidades hoje? Se tivermos 30 segundos para pensar no que é necessário para nós hoje, certamente a maioria das listas serão voltadas para o campo da materialidade, para o campo daquilo que atinge o espírito na sua condição corporal.
Poucos de nós se habilitam ou se atrevem a fazer uma necessidade, uma lista de necessidades para serem satisfeitas no campo da espiritualidade. Se me perguntarem o que é necessário, eu também, no comum, responderei acerca daquilo que me é necessário materialmente para que eu possa viver. E eu vou me esquecer, naturalmente, de incluir na minha lista de necessidades a necessidade de entender as pessoas, de aceitar as pessoas, a necessidade de conviver bem com as pessoas. Porque esses valores são valores que demandam um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho para mudar o meu próprio espírito. Mas nós, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos muito melhores hoje do que há 100 anos atrás. Porque o espírito só progride, ele não regride. Estudiosos têm gasto suas vidas e seus esforços e suas inteligências para entender as necessidades humanas, notadamente no campo da psicologia, e nós vamos encontrar entre os humanistas 2 expoentes que vão falar da satisfação de nossas necessidades. Comparemos-nos para vermos em qual estágio estamos. Abraham Maslow traça aquilo que se chama a pirâmide de Maslow. Na base dessa pirâmide estão as necessidades fisiológicas, necessárias para que nós possamos nos manter vivos. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos dormir, nós precisamos de atividades físicas, é da natureza. Os seres vivos precisam disso. E naturalmente, nós vamos em busca da satisfação dessas necessidades. O excesso será prejudicial. Lembrando as questões 715 e 719, se nós nos alimentarmos demais, será prejudicial. Se nós bebermos o que não devemos, será prejudicial. Se nós nos divertirmos excessivamente, será prejudicial. Mas o ser vivo se encontra inicialmente nessa faixa e prioriza toda essa faixa de satisfação física, degringolando aos mais diversos vícios materiais, e ele entende que para se sentir bem é preciso satisfazer-se nessas necessidades. Comer a mais, tem que aproveitar, eu já paguei a festa, a boca é livre. Eu tenho que aproveitar a bebida, é open bar, está bem pago. E assim nós vamos nos mantendo num círculo vicioso que nos põe em igualdade de condições com os animais que só vivem para sobreviver, mas não cometem asneiras porque eles sabem o limite físico deles e nós ainda não sabemos o nosso. Na segunda parte, na segunda escala, no segundo estágio da pirâmide de Maslow, é quando nós já temos uma garantia da satisfação das nossas necessidades físicas. A gente, como alcançamos um determinado estágio em nossas vidas, nós precisamos desenvolver então um meio de nos mantermos nele. Então a gente vai trabalhar para nos sentirmos seguros naquele estágio. E daí a gente vai desenvolver o egoísmo mesmo, porque a gente acha que tudo aquilo que a gente pode dar ou deveria dar vai fazer falta. Vai desestabilizar a nossa estrutura física e psicológica. Então a gente entende que precisa trabalhar para ter mais. E aí desenvolve-se a ganância, desenvolve-se a sovinice, para que se mantenha o status quo conseguido. Afinal de contas, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso de conforto material. Eu preciso de uma grande cama, eu preciso daquele ar-condicionado, daquela geladeira, eu preciso desses aparelhinhos que a gente passa o dedo hoje o dia inteiro e não vive sem ele. Coisas materiais. Vamos fazer um pequeno parênteses. Sabe aquela casa que a gente, num ano a gente reforma, no outro ano a gente aumenta?
no outro ano a gente reforma de novo e no outro ano quer aumentar um pouco mais? Pois é, nós precisamos entender uma coisa. Quando desencarnarmos, a maioria esmagadora de nós vai ter que arrumar um cômodo de favor para morar no mundo dos espíritos, se tiver acesso imediato a uma colônia espiritual. Se não, nem isso. Precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque eu gosto da casa super enfeitada, cada vez mais enfeites, cada vez mais decoração, cada vez mais coisas, desencarna, não consegue sair de dentro de casa e fica perturbando os familiares vibratoriamente. No mundo dos espíritos, a moeda de troca é outra. É trabalho, em benefício do próximo. Mas nós encarnados, ainda nesse ângulo de raciocínio, que corremos atrás de nos alimentar e de beber cada vez melhor, precisamos pensar no seguinte: quando desencarnarmos no mundo dos espíritos e quando atingirmos uma colônia espiritual, é caldo reconfortante, nada sólido. Café da manhã, almoço e janta, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Estamos preparados para o mundo espiritual? Abrir mão da mesa farta, o Natal está chegando, já estamos conversando com a família, o que vai ter, quem vai fazer o quê, para juntar não sei aonde, e o aniversariante não foi convidado ainda. E no mundo dos espíritos, mesa farta, uma tigela de caldo, todos os dias, repetindo. Vamos pensar nisso. Satisfações físicas permanecerão no nosso entendimento quando voltarmos ao mundo dos espíritos, se não vasculharmos os nossos valores. Então a gente trabalha a satisfação física e adquire o estágio da segurança dessa situação. Mas vai falar mais alto a nossa tendência à humanidade, ao sentido de humanidade, porque somos seres humanos. E aí então a gente vai querer receber afeto através da socialização. Nós somos seres sociais. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, iniciando o capítulo Lei de Sociedade, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a vida em sociedade é uma lei natural. E os espíritos disseram que sim. Porque não é sem razão que nós recebemos o dom da palavra e os demais atributos humanos, senão para a vida de relação. É preciso viver em sociedade. Viver em isolamento, isolados da sociedade, é um erro que o espírito encarnado comete. Isolar-se da própria família, que é a célula primeira da sociedade, é um erro. Se nascemos naquele cadinho depurador, é lá o nosso campo de ação, é lá que se dá o trabalho da reconciliação enquanto estamos juntos, antes de uma outra reencarnação, para repetir novamente as provas e as expiações da vida, no tocante às diferenças de relacionamento. Nós temos essa necessidade. E aí então a gente vai se envolver em grupos sociais. E cada um de nós vai fazer uma escolha. Alguns escolhem as gangues, outros escolhem os bandos, outros escolhem um meio social que lhes traga mais coisas materiais e vantagens materiais, e outros vão buscar a satisfação de sua sociabilidade na religião, nessa ou naquela, todas necessárias num panorama terrestre. Mas buscamos. Quando nós atingimos esse estágio de sociabilidade e de afeto, que é proporcionado pela convivência, nós vamos descobrindo determinados valores, e aí então a gente vai passar por um outro estágio, mais já na ponta da pirâmide, que é aquela parte em que a gente quer ser reconhecido como seres humanos. Aí faz-se presente no mundo de hoje o orgulho e a vaidade com muita frequência. Por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos pelas coisas que temos,
pelos cargos que ocupamos, pelas roupas que vestimos. A gente não faz o mínimo de questão de sermos reconhecidos pelo grau de humanidade que envergamos, pelo bem que fazemos, pela dedicação ao próximo, pelo respeito? Não, ainda não. Mas será no topo da pirâmide que nós vamos nos encontrar como seres humanos, porque é lá que Abraham Maslow vai dizer que nós nos autodescobriremos. E seria o mesmo que dizer, com a doutrina espírita, que nos autoconheceremos. Será quando vamos olhar para dentro de nós mesmos e entender o que somos. Ou quem, como bem disse o Otávio na abertura dos trabalhos, nós vamos começar a perguntar: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde estou indo? O que eu trouxe? O que eu vou levar? É quando nós vamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e começar a perceber quais são as nossas reais necessidades enquanto espíritos imortais que estamos todos passando por uma experiência material, uma das milhares e milhares e milhares. De qualquer forma, Abraham Maslow está nos dizendo que a gente começa na animalidade e vai terminar na angelitude quando fizermos os nossos espíritos melhores do que quando aqui chegamos. Numa outra escala de valores, também entre os humanistas, nós vamos encontrar os valores de Erich Fromm. E ele é mais subjetivo. Ele não toca nas questões materiais. Ele vai dizer, com todas as letras, que os seres humanos, basicamente, são portadores de 4 grandes necessidades, sem as quais ele adoece, caso não seja atendido em suas necessidades. E a primeira delas é o sentido de liberdade. Todos nós queremos ser livres. E impensadamente, nós buscamos essa liberdade achando que liberdade é não dar satisfação a ninguém. É não prestar satisfação a ninguém. É viver como bem lhe entender. E dirão os Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, que haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, dirão os Espíritos que liberdade na Terra, ela só é possível totalmente no pensamento. No demais, nós estamos vinculados em lei de sociedade às pessoas com as quais estamos vivendo. E essas pessoas, na maioria das vezes, foram de solicitação nossa a reencarnação junto delas. Algumas outras nos foram apresentadas como uma necessidade kármica em função dos nossos desatinos de outras existências. De qualquer forma, as pessoas que estão conosco em função da nossa necessidade de progresso espiritual. Portanto, será preciso respeitar os direitos alheios, assim como nós queremos ter os nossos direitos respeitados. E se queremos liberdade, será preciso dar liberdade. Porque a lei de ação e reação funciona inclusive para os valores subjetivos. Eu só tenho direito a receber liberdade da vida se eu der liberdade. Se eu tratar as pessoas como seres humanos livres em si mesmo, com os seus livres arbítrios, com a sua forma de pensar, do jeito que elas são, será preciso respeitar isso. Senão, a própria condição da divina providência, que dá a cada um segundo as suas obras, vai cercear a minha liberdade. Isso é tão interessante que nós vamos encontrar pessoas por experiência, nós vamos encontrar pessoas presas nas penitenciárias da justiça dos homens e que são livres de espírito. E nós vamos encontrar tantos livres aqui na Terra, tantas pessoas formalmente soltas, mas que vivem presas em determinados raciocínios, em determinadas prisões espirituais ou psicológicas e não conseguem sair. Liberdade a gente não exige, liberdade a gente dá. Quando nós dermos liberdade ao próximo, a lei vai garantir o retorno. Garantindo o retorno, há um equilíbrio na nossa consciência. E em existir um equilíbrio, a gente vai se sentir mais feliz. Questão 922 do Livro dos Espíritos. A segunda necessidade básica que nós seres humanos temos é a necessidade
de igualdade. Se prestarmos atenção em nossas vidas, nós reclamamos muito os nossos direitos, para nos igualarmos com aqueles que têm mais. Mas nós não lutamos para igualar os nossos direitos com aqueles que têm menos. São Vicente de Paula dirá, na questão 888A do Livro dos Espíritos, que nós temos a obrigação de fazer para baixo, na escala evolutiva, aquilo que os da frente estão fazendo conosco, ou seja, nos socorrendo, nos incentivando, nos amparando. Se nós lutarmos por igualdade, terá necessariamente que ser uma luta para que se dê amplamente, repartindo as consequências dessa igualdade para todos aqueles que convivem conosco. Então, quando nós entendermos o pensamento cristão, nós haveremos de buscar a satisfação das necessidades materiais, psicológicas, espirituais, religiosas daqueles que convivem conosco, no sentido do entendimento daquilo que estamos recebendo precisa ser multiplicado. É a lei natural. Muito será pedido de quem muito recebeu. E se recebemos isso, é preciso dar disso. Senão a gente entra em parafuso e se torna uma pessoa infeliz. A terceira necessidade apontada pelo extraordinário trabalho de Erich Fromm é o desejo de felicidade. Somos espíritos necessitados do sentimento de felicidade, mas nós não entendemos felicidade ainda. Nós somos necessitados desse sentimento de nos sentirmos felizes, mas a felicidade também está vinculada à lei de ação e reação, e só tem direito a receber felicidade quem proporcionar a felicidade ao próximo. Portanto, felicidade não se exige, felicidade a gente distribui. E a lei de ação e reação vai trabalhar naturalmente para que a gente tenha direito a ela. Fazer as pessoas felizes, dando a elas o que elas esperam que nós venhamos a dar. O que as pessoas esperam de nós? O mesmo que nós esperamos delas: respeito, reconhecimento, carinho, amparo, alegrias juntas. Se nós não dermos isso, não haverá felicidade distribuída, não haverá direito de receber felicidade. É preciso entender isso urgentemente. E a última necessidade apontada pelo Erich Fromm é a necessidade que todos os seres vivos, já não mais os seres humanos, tão somente, é a necessidade que todos os seres vivos têm de amar. Melhor dizendo, de amor. Erich Fromm vai dizer que o ser humano tem necessidade de receber amor. Mas ele não conhecia a lei de ação e reação segundo o enfoque da doutrina espírita, porque se ele entendesse, ele diria diferente. O ser humano tem necessidade de amar, porque se ele não amar, ele não será amado. O Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a algumas reflexões nesse campo. Alguns de nós, por essa ou aquela questão pessoal, e é da nossa natureza ainda, mas que precisamos lutar contra, gosta de ter o comando da situação. Gostam de ter o comando sobre as pessoas, gostam de ter o comando sobre as organizações, enfim, onde quer que se encontrem, querem que as coisas funcionem do seu jeito. E Lázaro vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que essas pessoas pensam da seguinte forma: aqui mando e sou obedecido. E ele diz, sem saber que deveriam acrescentar, e são detestados. Nós precisamos repensar o nosso jeito de ser. Como temos agido com as pessoas que convivem conosco? Como temos agido com aquelas pessoas com as quais temos um compromisso pré-reencarnatório? Como temos agido com aquelas pessoas que já amanhecem conosco, que convivem 1/3 de nossas vidas no trabalho conosco, que convivem conosco quando voltamos para casa? Nós temos necessidade de amor, mas será preciso entender o que é amor. E segundo o aniversariante divino do mês, amor é dar. Amor é doar-se.
Dirá Jesus no seu evangelho de luz, que não há prova de amor maior do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Significa dizer que dar amor é doar-se na medida de nossas possibilidades, que deverão ser buscadas paulatinamente em seus limites. Dar amor significa socorrer, ajudar, amparar, esclarecer, orientar, entender, dar um ombro amigo, uma mão amiga, um ouvido amigo, uma palavra amiga. É isso. Então nós temos necessidade de amor, mas dependemos do Evangelho do Senhor Jesus, que antes de receber amor, nós temos necessidade de dar amor, porque se não dermos, a lei de ação e reação não nos devolve o amor, e a nossa necessidade não será satisfeita. Não é sem razão que Allan Kardec vai perguntar para os espíritos, e quantas vezes nós próprios já dissemos aqui a respeito da questão 922 do Livro dos Espíritos, que vão nos dizer que aquele sentimento de felicidade será relativo à posse do necessário, materialmente falando. Mas há uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, aliás, 4 questões à frente, a questão 926, onde Kardec, visualizando o desenvolvimento do espírito humano, perguntou para os espíritos: com o desenvolvimento da sociedade humana, será criado novas necessidades para os seres encarnados? Sim, dizem os espíritos, mas a vossa felicidade estará diretamente ligada às necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Os espíritos estão nos alertando que nós inventamos necessidades para viver aqui na Terra. E nessa mesma resposta, eles vão dizer que o mais rico dos homens encarnados será aquele que precisar de menos coisas materiais para viver. Ou seja, aquele que praticar a abnegação, que não estamos muito acostumados a isso. Raciocinemos ainda uma vez, no campo da tecnologia. Qual é a televisão que nós queremos hoje? LED 3D? Automática nisso, HD naquilo? E tantas outras coisas que só as crianças de 3 anos conseguem, e a gente já não consegue mais acompanhar o manual de instrução. Quando a gente quer comprar um celular, qual é? Um tijolinho? Flip-flop? Não. Tem que ser um desses que uma criança de 3 anos, como o meu neto, já sabe manusear, e eu ainda não sei. A gente quer o mais moderno, e paga por isso, e paga o preço por isso. Necessidades fictícias. Nós não precisamos desta tecnologia na sua totalidade ainda para viver, porque há outras necessidades a serem saciadas antes. É uma questão de prioridade. E por isso, dizem os espíritos, o sofrimento no tocante às coisas materiais será proporcional às necessidades fictícias que criamos. Aquela listinha do começo do nosso bate-papo, de que tamanho é relacionada às coisas materiais? É preciso repensar, porque pode acontecer da gente adquirir hoje e não amanhecer encarnado amanhã, e aí fica para os outros. Estamos abertos a essa proposta da vida? Deixar tudo que conquistamos de um momento para o outro? Dizia Jesus: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tudo aquilo que nós entendemos como necessidade premente para sermos felizes, terá o vínculo com o nosso coração, que é em verdade representante do nosso espírito, e ficaremos vinculados a isso. Nós vemos muito isso na mesa mediúnica. Quantos irmãozinhos nossos desencarnam e não conseguem se desprender das coisas materiais que tinham, se desprender das pessoas que eles achavam que eram deles. A minha esposa, o meu filho,
não são nossos, estão conosco. E é um aprendizado para todos nós, médiuns, porque os primeiros a aprender são aqueles que estão em contato com a situação. Eles estão nos ensinando o que acontece se vivermos presos às coisas do mundo material. Mas um dia o Senhor Jesus adentra uma aldeia e Maria o convida para pernoitar em sua casa. E Maria tinha uma irmã que se chamava Marta. E Jesus aceita o convite e à medida em que ele adentra aquela casa, Maria não desgruda mais de Jesus, porque as pessoas se apinhalavam em torno de Jesus, até mesmo dentro da casa daquelas duas irmãs. E ela não queria perder a única oportunidade que ela tinha de ter o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Davi, o Cristo de Deus, o ungido, não importa, dentro de sua própria casa. Sentou-se à sua frente, diz o evangelista, e ali ela bebia as palavras do Senhor Jesus. E Marta, sua irmã, atropelada com os afazeres da casa, cuidando da casa, enquanto dentro da casa dela existia a oportunidade do convívio com o governador espiritual do planeta Terra, com o espírito mais extraordinário que aqui passou, com aquele espírito que tirava do túmulo seres humanos, que curava leprosos, cegos, que curava endemoniados, paralíticos, doenças de todo tipo, do corpo e da alma. Ela não aproveitava essa oportunidade e corria atrás dos afazeres da casa, o que é natural em outras circunstâncias. Foi ter com Jesus e disse a ele: Senhor, não vês que estou tão atarefada e Maria está aí só a te ouvir? Queria dizer ela. E Jesus para o que estava falando, olha para Marta e narra o evangelista que ele diz: Marta, Marta, estás afatigada com tantas coisas e uma só te é necessária. E Maria escolheu a parte boa. Queria dizer Jesus que Maria, naquele instante, como ser encarnado, havia escolhido as coisas do Espírito, que nós pouco buscamos na vida material, nos esquecendo dessa necessidade. Mas nós nos esquecemos também porque não temos conhecimento. Então somos necessitados de conhecimento, portadores, portanto, de ignorância. Consequentemente, somos necessitados de Jesus. E nem sabemos disso. Meu Deus, como somos necessitados da mensagem do Senhor Jesus. Eu vim para que tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. A minha paz vos dou, não como um mundo vou lá dar, mas uma paz permanente. Jesus vem trazer para nós aquilo de que realmente é necessário para os nossos espíritos, que buscam incessantemente satisfações aqui na terra, que não são necessárias ao espírito imortal, são perda de tempo para os nossos espíritos, e perda de tempo aqui na terra significa perda de energia e de possibilidades e oportunidades que a vida nos dá. Nós temos necessidades de Jesus e ainda não aprendemos a conviver com isso. E olha, somos sofredores, cada um de nós tem o seu sofrimento, suas dores, seus problemas, seus percalços, e há 2000 anos, este governador espiritual da terra vem nos dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E a gente não acredita em Jesus e corre atrás das coisas materiais, dos valores materiais. Não entendemos Jesus. Seria preciso então, e o próprio mestre sabia disso, uma nova mensagem que viesse nos esclarecer acerca das coisas que ele havia dito e de todas as outras coisas, o Consolador prometido. Afinal de contas, somos espíritos, e quem estão nos ditando o caminho agora e a fórmula para chegar bem do outro lado, são aqueles que estão lá. E aqueles que estão lá estão dizendo para nós: viva a vida material, mas que não seja ela o seu primeiro objetivo, que seja ela um mecanismo de bênçãos espirituais.
Somos necessitados então da doutrina espírita, que nos esclarece sobre todas as coisas, que nos mostra qual é a real dimensão de nossas vidas. Perguntará então Allan Kardec aos espíritos, na questão 798 do Livro dos Espíritos: a doutrina espírita será um dia conhecida mundialmente, divulgada no planeta todo? Ela será conhecida por todos? Esse é o sentido da pergunta de Kardec. Sim, dizem os espíritos, porque ela é parte da natureza. A doutrina espírita é parte da natureza humana, porque são as leis que regem os nossos espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados. Na questão seguinte, na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar então qual é a grande contribuição que a doutrina espírita tem para dar para nós aqui na Terra. Mostrar para o ser humano aonde estão os seus verdadeiros interesses. Deixando o futuro de estar velado, compreenderá o homem de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. E aí então nós alcançaremos as necessidades espirituais nossas na plenitude. Será preciso obedecer 2 critérios segundo o Espírito da verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Mas não adiantará a instrução se nós não exercitarmos o autoconhecimento, a observação dos nossos valores pessoais, a observação dos nossos valores morais, a observação da forma como a gente age, como a gente se expõe às pessoas, como a gente lida com as pessoas. Será preciso isso. Nós somos necessitados do Evangelho de Jesus. E o Natal se apresenta trazendo todo um clima novo, novamente, como nos últimos 2000 anos. Será necessário, verdadeiramente necessário, um esforço hercúleo, bem sabemos, para transformar este ambiente de Natal, este clima de Natal, permanente. Para que ele dure até o Natal da frente, e no outro Natal, para que a gente se torne pessoas fraternas todos os dias, para que a gente pense em valores do Espírito todos os dias. Aproximando-nos do Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos entender a lei natural. Entendendo a lei natural, que é de amor, nós haveremos de cumpri-la. E aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são meus irmãos, meus pais e minhas mães, diria Jesus no seu Evangelho. Raciocinemos, levemos em nossos espíritos o que verdadeiramente nos é necessário, quais são as nossas prioridades, e como Maria, irmã de Marta, escolhamos a melhor parte. Que o Senhor Jesus nos possibilite ainda mais momentos de paz para refletirmos, momentos de luz para clarearmos o nosso caminho e daqueles que convivem conosco. Que o Senhor Jesus consiga, entre todos nós, fazer brilhar dentro de nós a luz do amor, a luz mais necessária que temos que acender em nós. Muita paz a todos e muito obrigado.